Olá pessoal, muito bem-vindos a esta aula, a este evento que o Grupo Nova Concursos está produzindo para você que está estudando para o concurso do MPU. Estamos ao vivo nesta transmissão para todas as redes sociais e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou professor aqui da casa. E nesta aula de hoje nós vamos estudar a legislação aplicada ao MPU, direcionada a você, mas com exercícios. Nós vamos ver alguns exercícios e dentro destes exercícios nós vamos estudar a teoria e eu vou otimizar o seu tempo e eu vou direcionar você para aquilo que vai cair na sua prova. Ah, mas professor, eu não preciso estudar mais nada, eu só vou estudar isso aí. Não, aí vem o detalhe. Você tem que estudar o texto base, que é a Lei Complementar 75 de 93, e aí você vai fazer o quê? Você, com base nesta lei, você vai ter as questões que nós vamos estudar aqui. O material de apoio está à sua disposição, você pode obtê-lo, e aí você diz, professor, então como é que vai ser o estilo? Nós vamos estudar a questão, eu vou direcionar, vou mostrar a você os detalhes desta questão, o que pode eventualmente ser objeto de pegadinha, vamos dizer assim, e aí você vai ter aí 29 questões que podem ser aí muito úteis para a sua prova, que vem caindo nas últimas provas e que tem uma grande probabilidade de estar na sua prova. Mas então vamos lá, sem perder tempo, vamos começar e vou te dizer, nas questões que eu vou te apresentar, se você fez o curso comigo aqui no Grupo Nova, você vai ter uma facilidade imensa para responder. Ah, não fiz o curso com você no Grupo Nova. Dá tempo ainda de comprar o nosso curso. Mas isso eu não sou garoto propaganda, eu não vou fazer propaganda. Vou apenas dizer a você que você vai ver agora aqui comigo tudo passo a passo, o que vai de fato estar na sua prova. Vamos começar. Põe na tela para mim, por favor. Nesta primeira questão, eu tenho aí, leia o fragmento a seguir. Cada membro do MP representa o órgão todo, porque o interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade concreta. Sendo indisponível o interesse do Ministério Público, a não fixação de membro a não ser por distribuição interna e vulnerável do serviço, significa a natureza da totalidade homogênea do órgão. E aí ele te apresenta o fragmento do texto, ele quer saber de você qual é o princípio que vai tratar esta questão. Ótimo, e aí você diz, professor, não é assim que cai na prova. Eu sei, as duas primeiras questões não são do CESP, mas vão direcionar você a questões muito importantes do CESP que você precisa saber. O CESP não vai te perguntar assim como está aí na sua tela, mesmo porque não é assim que se pergunta, mas o CESP vai te perguntar detalhes daqui, veja só. Você vê que eu grifei um pedaço em amarelo e um pedaço em azul, e é o que você tem que fazer na prova. Na prova, pesque, tente verificar, não vou dizer pesque, você fala, professor, eu não sei, então eu vou pescar uma palavra. Não, tente buscar o raciocínio da questão, e aí você vai ver. Veja só, no amarelo, porque o interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade concreta. O interesse do Ministério Público, se você estudou comigo, você viu quando eu disse a você aqui no nosso curso que o Ministério Público ele vai tratar do interesse de todos, ele não pode tratar só o seu interesse, só o meu interesse. Ele vai buscar o interesse da coletividade. Já é a primeira parte. No azul você vê aí a não fixação de membro, a não ser por distribuição interna e vulnerável de serviço, significa a natureza da totalidade homogênea do órgão. Eu estou te perguntando, estou te dizendo que o Ministério Público ele é homogêneo. Eu estou te dizendo que o Ministério Público ele é um só, ele é único. Eu estou te falando, portanto, do princípio da indivisibilidade. Sempre, e aí está a palavra mágica da sua prova, sempre que você vir, ou melhor, ver mesmo, é ver, titio está ficando velho, sempre que você ver a palavra homogênea, quando você enxergar a palavra homogênea, o que é que você tem que saber? Estou falando que o Ministério Público ele é indivisível.
O Ministério Público ele não se divide. Por que não se divide? Vem para mim, por favor. Lá na aula, eu te falei que o artigo 127 da Constituição Federal traz a ideia do Ministério Público, e o Ministério Público ele é um órgão, ele não é poder. O Ministério Público ele não faz parte do poder legislativo, nem do executivo, nem do judiciário. O Ministério Público, portanto, ele é um órgão que vai ajudar e te disse, vai ajudar a fazer com que a lei seja aplicada corretamente, e te disse numa das aulas o quê? Que o Ministério Público tem um nome chique, tem um nome diferente, que é o parquê. Você vai ver isso comigo ainda hoje, que é o parquê. Professor, o que é parquê? Parquete. Parquete ou parquê significa o Ministério Público. É a mesma coisa, nós vamos ver mais à frente. Mas, para começar, basta você entender que sempre que na sua prova contiver a palavra homogênea, sempre que tiver homogênea, eu estou falando da indivisibilidade do Ministério Público. E, aliás, um detalhe que eu esqueci de te mostrar, de te falar no começo, o que? Esta aula que nós estamos ministrando ao vivo, né, nesta data do dia 20 de setembro, vai ficar à sua disposição em qualquer das redes sociais, quer seja lá no Facebook, quer seja no YouTube. Você pode assistir tantas e quantas vezes você precisar, ok? Vamos seguir. Dentro da questão, portanto, quando você tiver a palavra homogênea, você vai ver ali que eu estou falando da indivisibilidade. Na segunda questão eu te trago tudo esse textão que também não é CESP, mas veja lá. Em relação à organização do Ministério Público do Trabalho, é correto afirmar. Olha o que nós estudamos aqui no nosso curso. Por favor, me coloca aqui em cima para eu poder explicar um detalhe para você. Que detalhe? Obrigado. Nós estudamos aqui esta tabela gigante que você está vendo aqui. Ah, professor, eu não estudei. Compre o nosso curso, vai ser muito bom. Aí você diz, o que tem a ver? Eu te disse do Ministério Público do Trabalho. Tá aqui, ó. A questão te disse na aula, eu te disse que você teria que lembrar desta tabela. Se você lembrar a tabela, você vai ter a questão. E agora eu vou voltar a questão para você. Me tira da tela agora, por gentileza, porque eu vou trazer a você a questão de novo, em relação à organização do Ministério Público do Trabalho. Portanto, eu estou falando do MPT, que eu te mostrei ali. Ah, professor, eu não vi. Então vamos voltar. Tá aqui, PG do MT. Quem nomeia o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho? O Procurador-Geral da República. Qual a idade mínima para ser Procurador-Geral do Ministério do Trabalho? 35 anos. Você precisa ter no mínimo 5 anos de carreira para ser Procurador-Geral do Ministério Público. Para você ser habilitado, você terá que passar pela lista tríplice do Colégio de Procuradores e o seu mandato será de 2 anos com uma recondução. E te disse, vem para mim por favor, eu te disse o que em aula? Eu te disse o mandato do Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho é de 2 anos. Mas se cair na prova o mandato total diz respeito a 2 anos, mais a sua recondução, podendo chegar a 4 anos. Portanto, 4 anos é o mandato total deste membro do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral. Volta na tela, por favor. Então agora vamos à questão. Eu estou falando da organização do Ministério Público do Trabalho. Lembra que no curso eu não falei de procurador de 2ª categoria, não falei de procurador de 1ª categoria, portanto eu já tenho estas 3 opções que eu posso cortar na hora da prova. Posso, por quê? Porque eu não estou falando de procurador de 2ª ou de 1ª categoria. Eu tenho 2 alternativas aqui. Lembra da tabela que eu te falei? Ah, lembro, acabei de mostrar. Então tá aqui. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho e será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade,
e 5 anos de carreira, o que comprova aí a circunstância que eu te apresentei em sala de aula e te disse, repito, por favor, decore essa tabela vai fazer a diferença na hora da sua prova. Professora, não tem a tabela, a aula vai ficar à sua disposição, não seja anta. Pega a aula, vê a aula de novo, guarda essa tabela vai ser útil para você na hora da prova, lembre-se disso. Vamos seguir. Na tela, por favor. Agora vamos às perguntas do CESP, olha lá. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva. Vamos lá. Um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sobre tráfico ilícito de drogas. Primeiro, um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sobre tráfico ilícito de drogas. Nesta situação, conforme o princípio da indivisibilidade, poderá haver a substituição do procurador. Lembra? Te falei e vou repetir que o princípio da indivisibilidade significa homogeneidade. E te disse em aula, e vou repetir aqui, por exemplo, o procurador está investigando um caso qualquer e nesse caso, num dia seguinte, ele estava investigando, ele tem uma dor de barriga imensa, ele tem uma diarreia do cão, ele não pode participar da investigação, ele não vai poder ir naquele dia. Pode-se nomear alguém para ir naquele dia? Posso nomear um outro procurador? Sim, porque os procuradores, eles são todos eles podem representar o Ministério Público, porque todos eles são o Ministério Público. E volta na tela para mim, por favor. Dentro do princípio da indivisibilidade, sim, pode haver esta substituição. Lembra, olha lá, falamos isso em sala de aula. Aliás, desculpe, falamos isso aqui na aula da nova, eu falo sala de aula, mas não deixa de ser. A Lei Complementar 75 de 93 traz o MPF, que é o Procurador da República, e eu te mostrei isso, e se você puder, printa essa tela, printa esta maldita tela, não você, o aluno printe, por favor, a tela, porque isso vai ser útil. Esta tela vai ser muito útil. Por quê? Porque olha aqui, o Ministério Público está aqui. Ele é composto por quem? Ele é composto pelo MPU e pelo MPE. O que é MPU? É o que você está estudando. É o Ministério Público da União. O que é MPE? Ministério Público dos Estados. O que regulamenta o MPU? A Lei Complementar 75 de 93. É o texto base que nós estamos estudando. O que regulamenta o MPE? O MPE é Ministério Público dos Estados, a Lei Ordinária Estadual. Quem é o chefe do MPU? É o Procurador-Geral da República. Quem é o chefe do MPE? Procurador-Geral de Justiça. E te disse, o Procurador-Geral da República ele nomeia quem ele quiser. Por quê? Porque o Ministério Público tem o princípio da indivisibilidade. E olha lá, te mostrei, Ministério Público Federal tem o Procurador da República. O Ministério Público do Trabalho tem o Procurador do Trabalho. O Ministério Público Militar tem o promotor da justiça, ou a promotora da Justiça Militar. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios tem o promotor de justiça. E o Ministério Público dos Estados tem o promotor de justiça. Para que serve tudo isso? Tudo isso serve para você lembrar quais são os cargos. O Ministério Público tem o Procurador da República como seu cargo principal. É o cargo onde você vai lá atuar como membro do Ministério Público. E, por exemplo, o Ministério Público dos Estados, o mesmo procurador que é no MPF, é um promotor de justiça no MPE. Tudo isso faz parte do Ministério Público. Mas nós estamos estudando aqui. E te falei em aula. E te falei que dentro desta questão, normalmente eles vão te perguntar os cargos. Ótimo, tá tudo aí, você viu. E agora eu volto para a questão. Vamos lá. Por favor, me tira da tela. Obrigado. O artigo 127 da Constituição traz os princípios institucionais do Ministério Público. Lembra, decora, come, mastiga e lembra que são esses três: unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Na unidade eu te falei que todos os membros do Ministério Público constituem uma só instituição. Mostrei agora. Na indivisibilidade
Cada membro do MP pode ser substituído por outro nas atividades, só que cuidado aqui, eu te falei da homogeneidade. Por quê? Porque é um órgão homogêneo, toda a galera é um só. E eles têm independência funcional, liberdade de convicção e atuação de seus membros. Cuidado, porque a liberdade esta liberdade de entrar e sair, de ter essa independência funcional, ela não é absoluta, ela é relativa, cai na prova e eu aposto na sua prova vai ter uma questão que vai falar sobre esse poder, nós vamos ver mais à frente. E você não pode generalizar, você generalizou, você tomou pau na prova. Se tomar pau na prova, sinto muito por bobagem, eu sou obrigado a falar que você não prestou atenção. Ótimo, mas isso é outra história. Vamos seguir. Põe na tela para mim, por favor, porque olha lá. Um procurador da República está atuando em determinado processo, conforme o princípio da indivisibilidade, pode haver a substituição. Claro que pode. Tá certo, claro que pode. Já expliquei. Vamos seguir. 4. Na 4 eu já vou começar daqui, porque o CESP é tão inteligente que sempre fala analise assertiva, vá pro inferno, CESP. Vamos lá. Em uma operação das Forças Armadas em área urbana, um militar disparou sua arma de fogo e o projétil atingiu e feriu um transeunte civil. Vamos até aqui primeiro. Numa operação de Forças Armadas em área urbana, um militar disparou a arma de fogo e o projétil atingiu e feriu um transeunte civil. Professor, o que é um transeunte? Transeunte é um pedestre. Transeunte é alguém que está passando. Transeunte sou eu ou você quando estamos a pé, quando nós não estamos de carro. Ah, mas professor, eu posso ser um transeunte civil dentro do meu carro? Até pode. Não cai na prova isso aí não. Então não vamos direcionar para o que cai. O que cai é o transeunte civil e você precisa saber que o transeunte sou eu, é você, somos todos nós. Quando nós estamos aí na rua passando, o militar dá um tiro e o projétil atinge a gente. Primeira parte. Olha a segunda parte. No desenrolar das investigações foi suscitado conflito de atribuição. Conflito de atribuição entre um promotor de justiça militar e um procurador da República. Por que esse conflito? Lembra da aula? Eu te disse, esse conflito existe porque é um militar. Mas o militar atirou e foi na rua. Não foi em decorrência do seu serviço. E aí? E aí ficou nesse conflito. É procurador da República, é o procurador da República, é o promotor de justiça. Quem vai julgar? Veja lá, nesta situação, caberá à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidir acerca do conflito. Vamos pegar as partes principais? Vamos. Foi suscitado conflito de atribuição entre um promotor de justiça militar e um procurador da República. Nesta situação, caberá à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidir acerca do conflito. Para tudo, para tudo. Aí você fala, professor, por que para? Em todas as aulas que eu ministrei aqui para você, todas elas, sem exceção, eu te disse alguma coisa sobre Câmara? Ah, não disse, você falou que era para ler a lei. Ótimo, você leu a lei? Leu? Ah, ótimo, legal. Se você leu, o que é que você viu? Que está errado, que não é esta Câmara. Porque olha lá, o artigo 26 da Lei Complementar 75 traz as atribuições do Procurador-Geral da República e quem vai dirimir, solucionar um conflito de competência é o PGR. E eu te falei, vem para mim, por favor, eu te disse o seguinte em aula, eu falei, presta atenção, quando você trabalha numa empresa, tem um conflito de competência entre dois setores, quem resolve? Quem resolve é o chefe, é o maior, é o maioral, é o diretor, é o presidente. E aqui também, quem resolve problema de competência sempre é o chefe, é o Procurador-Geral da República. Não tem Câmara nenhuma, não tem. Volta na tela, por favor. No parágrafo 1º, o Procurador-Geral da República poderá delegar aos procuradores gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Isto aqui, portanto, ele pode delegar ao Procurador-Geral.
Isto significa, lá naquela tabela que eu te mostrei, naquela tabelona, que tinha tudo aquilo lá, eu te mostrei que o chefe de todo mundo é o PGR. E nós estamos aqui falando de um conflito do Ministério Público Federal com o Ministério Público Militar. Os dois estão brigando. Se os dois estão brigando, não, eu vou acusar, não, eu vou acusar. Quem vai acusar? Se tem briga, quem vai resolver esse conflito sempre é o Procurador-Geral da República, é o chefe, é o master, é o Deus daquela instituição. Está aí a tabela de novo. Eu estou com um problema aqui e eu estou com um problema aqui. Professor, se o problema está aqui ou aqui, quem resolve? Quem resolve é o chefe do Ministério Público da União, que é o PGR. Essa tabela vai matar muita questão na sua prova. Te disse, repito, pega essa tabela, guarda essa tabela, faz macumba com essa tabela, mas tenha a tabela, porque vai cair na prova a tabela. Essa tabela vai cair e você tem que saber exatamente como está aí na sua tela. O chefe do MPU, o PGR, ele pode delegar para um procurador-geral. Isto é, ele pode delegar para o chefe do MPF, ele pode delegar para o chefe do MPM. Ele não vai delegar, normalmente ele resolve. O PGR resolve, na prova o PGR resolve, ele não delega. Lembre-se disso na hora da sua prova. Volta na tela, por favor, me tira da tela, obrigado. Portanto, isso está errado justamente pela Câmara de Coordenação. Ótimo. Quinta questão, com relação ao MPU, vamos lá. A nomeação e a posse do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Procurador-Geral da Justiça Militar são de responsabilidade do PGR. Lembra que Procurador do Distrito Federal, Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Territórios, Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Territórios e o Procurador-Geral da Justiça Militar. Cuidado! Quem vai dar posse para esses dois? Lembra da tabela que eu falei que isso ia cair na sua prova? Olha ela aí de novo. Ela está aí e para que ela está aí? Para te mostrar que eu estou falando disto. Eu estou falando disto. Olha a tabela. Procurador-Geral do Ministério Público Militar, quem nomeia é o PGR. Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, quem nomeia é o Presidente da República. Volta para cá, por favor. Lembra na hora da sua prova que o Presidente da República, ele nomeia o PGR. Eu te disse em aula que o PGR é aquele que está sentado à esquerda daquele ministro presidente do Supremo hoje, Dias Toffoli. Ele é o presidente do Supremo. E aí, do lado esquerdo eu tenho a chefe do MPU, que é a procuradora Raquel Dodge. Ela está lá. Ela dá posse ao Procurador-Geral do Ministério Público Militar. Ela dá posse ao Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. O presidente da República hoje é o Temer. Não me interessa a sua participação política, não é problema meu. O que é que você tem que saber? O presidente hoje, Michel Temer, o que é que ele faz? Ele dá a posse à PGR, que é Raquel Dodge, e ele dá a posse ao Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Territórios. Te falei isso em aula. Estou repetindo. Ah, professor, eu não assisti aula com você. Compra o maldito curso. Você vai precisar e vai passar na sua prova. Volta na tela, por favor. Olha lá. Portanto, está errado. Por que está errado? Porque nós vimos aqui o Procurador-Geral da Justiça Militar. Quem dá posse para ele é o PGR. Ótimo. Sexta questão, vamos a ela. Caso um indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter cometido crime de competência da Justiça Federal, o membro do Ministério Público Federal que atuar no caso terá independência funcional irrestrita. Cuidado com esta maldita palavra, irrestrita. Por quê? Porque esta independência funcional significa dizer o quê? Significa dizer o seguinte:
O membro do Ministério Público, ele tem total liberdade para ele entrar onde ele quiser. E não é assim. E não é assim. Você tem que lembrar de um detalhe. Esta independência funcional do Ministério Público, ela tem um limite. Que limite? Falamos? Falamos. Qual é o limite? O limite é um deles. É a inviolabilidade do domicílio. Lá do artigo 5º da Constituição Federal. Na minha casa você só entra se eu deixar que você entre. Ah, mas é flagrante delito. Aí você entra. Aí você entra, você faz o que você quiser. Você vai lá prender o cara. Não é flagrante delito. Eu quero que você morra. Você não vai entrar na minha casa se eu não der autorização. Ah, eu tenho uma ordem judicial. Você vai entrar na minha casa até as 18 horas. Se passar das 18 horas, eu quero que você morra 2 vezes. Você só vai entrar na minha casa no outro dia de manhã, se não é flagrante delito. Falamos isso. E o Ministério Público também. O Ministério Público também. E aí cai na prova. Volta na tela, por favor. Dentro dessa questão, a palavra irrestrita mata a questão. Portanto, está subordinado a essa Constituição Federal e o exemplo principal é a inviolabilidade do domicílio. Portanto, está errado. É claro que está errado. 7ª questão. Com relação, enfim, se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, comparecer a um determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja na instituição. Vem para mim, por favor, porque de novo, olha aí, eu falei isso em aula, o que eu disse para você? Toma cuidado com todo, com nenhum, com essa galera, com irrestrito. Toma cuidado. Por quê? No direito não tem nada assim. Nada é absoluto no direito. O Ministério Público, lógico, ele tem direito a entrar lá na delegacia, só que ele não tem direito a pegar todos os documentos. Vamos imaginar que aqui fosse uma delegacia e vamos imaginar que entra um membro do MP. Ele diz para mim assim, Fábio, eu quero o seu RG. Aí eu vou dizer, você quer mamar na vaca? Você não quer, né? Você quer meu RG. Se ele não tem esse poder, se não estiver ligado, lembra, falei em aula, se não estiver ligado, se não estiver vinculado à atividade fim dele, que é analisar e verificar o caso policial, o que acontece? Ele não vai pedir o documento. Ele não pode ter esse acesso a todo o documento. Volta na tela, por favor. O documento, esse todo é o que mata a questão. O todo vai matar a questão, e se você quiser, pela lei, a lei complementar 75 de 93, vai dizer no artigo 9º, lá no inciso 2º, ele tem acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial, e não a todo documento que esteja na instituição. Isso jamais. Ótimo. Portanto, está errado. 8ª questão. 8ª questão é função institucional do MP promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger o patrimônio público. Falamos disto em aula e aí já te apresentei, já passou, você já viu. O artigo 6º da Lei Complementar 75 de 93, que diz lá: o Ministério Público tem como competência promover o inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Vem para mim. Na aula eu disse, o que eu disse para você? Na aula eu te trouxe uma tabela, eu te trouxe todas as funções e disse, uma função do Ministério Público é buscar esta proteção, buscar exatamente esta não lesão do meio ambiente. E aí, essa proteção existe? Existe. E é função dele? Sim, é função dele. Tá certíssimo. Mas lá você falava só do inquérito civil. Falei do inquérito civil e disse que a ACP também é função do Ministério Público. E te disse mais. O que foi que eu te disse? Que a ação civil pública, ela existe, sim, ela está lá de fato, mas a ação civil pública, ela vai ser útil também, ela vai ser proposta também pelo cidadão, mas quem tem a função principal é o Ministério Público. E te disse, o Ministério Público vai propor a ação civil pública para evitar uma lesão ao patrimônio. Isso você tem que saber, isso você vai ter que saber.
Volta na tela, por favor, vamos prosseguir. Nona questão. O Procurador-Geral da República pode ser exonerado por iniciativa do Presidente da República depois da autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal em votação secreta. Veja um monte de informação que eu tenho aqui dentro. Eu tenho que o Procurador-Geral da República pode ser exonerado, ele pode perder o cargo, pode. Quem vai fazer isso? O Presidente da República. Quando? Depois da autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. E como? Em votação secreta. Aí você vê, já mantém na tela, fizemos essa tabela, e essa tabela dizia lá, da destituição, e eu te dizia assim, o Procurador-Geral da República, ele pode sim ser exonerado. Quem tira ele de lá? Quem tem a iniciativa? Quem tem a iniciativa é o Presidente da República. Quem vai decidir? Quem vai decidir é o Senado Federal. Como? Por maioria absoluta para aprovar a destituição. Portanto, está certo. Aí você fala, professor, peraí, para tudo. Você não falou nada da votação que era secreta. Pensa comigo. Os senadores, eles votam aberto o quê? Eles votam aberto apenas o impeachment de um presidente. Quando vai lá e fala em nome do papagaio, em nome do periquito, em nome de todo mundo, enfim, aí ele vota aberto. O resto é secreto. Na prova também. Na prova do MPU, se cair votação secreta, não se prenda a isso. Se for votação aberta, aí sim você se prende. Votação aberta só para o caso do impeachment, na sua prova. Na sua prova, fique bem claro. Não esqueça. Volta na tela, por favor. 10. No que se refere aos MPs, olha lá, com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o Ministério, o que me interessa está aqui, ó, o Ministério Público junto ao TCU e o MPF integram o MPU. Isto é, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal integram o MPU. Veja, nós estudamos exatamente isso. Atenção que nós estudamos exatamente isso aqui no curso. Artigo 128, o Ministério Público abrange. Falei de tudo isso. Como é que eu falei? De novo com essa tabela. Vai cair na sua prova, lembra disso. E aí você vai lembrar dessa tabela e vai ver que está errado. Por quê? Porque então se você quer direto na lei, na Constituição Federal, no artigo 128, não fala nada de Tribunal de Contas. Não fala nada. Aí não tem o que fazer. A questão está errada. Por quê? Esta tela que está aí, isso cai na sua prova exatamente assim. Isso você tem que saber. E aí você vai lembrar que o Ministério Público junto ao TCU e ao MPF integram o MPU. Isso está errado. Eu não falei disso. Não falei de TCU. Não falei de TCU. Se não estaria certo. Porque o Ministério Público o Ministério Público com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal está ali dentro do MPU. Isso estaria certo. Mas o TCU não. O TCU eu quero que ele se exploda. Ótimo. 11. Se a exploração de atividade econômica de uma empresa causar lesão ao meio ambiente, o Ministério Público poderá propor a ação civil pública para protegê-lo. Entretanto, a legitimação do MP para propor a ação não impedirá a de terceiro. Já falei, agora há pouco vou repetir. O Ministério Público pode propor a ação civil pública, sim. E aí, nós vimos lá. São funções institucionais do Ministério Público. Falamos, esse slide estava na nossa aula. Eu estou voltando nele. São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger o patrimônio, enfim. E a legitimação também nessa situação não impede a de terceiros. E te disse agora há pouco, inclusive, o que foi que eu te disse? Eu te disse, olha, a ação civil pode ser proposta por um cidadão. Pode. Não é de prioridade, não é exatamente só do Ministério Público. O Ministério Público tem esta capacidade que pode, sim, eventualmente, ser dada a alguém. Não impede que um terceiro faça uma ação civil pública, por exemplo. Portanto, a questão em tela, volta na tela, por favor,
Nesta circunstância, a questão em tela volta a... só para você ter a noção do que eu te falei agora há pouco, fizemos essa... Perdão. Fizemos essa tabela e dentro desta tabela o que foi que nós fizemos? Fizemos a seguinte anotação. O inquérito civil é uma função institucional privativa do Ministério Público, mas eu te disse que além disto, eu tenho a ação civil pública. Cai na prova? Cai, tá aí a prova, ó, tá aí, ó. O Ministério Público poderá propor ação civil pública para protegê-lo, entretanto a legitimação para propor não impedirá a de terceiros, certo? E por que eu marquei o poderá em vermelho? Porque muita gente erra por causa do poderá. Porque vai falar assim, putz, está lá na prova poderá, e não é poderá, é deverá. Uma ova! Aprende a ler, aprende a entender. O quê? O Ministério Público, ele pode. Se ele não quer, se ele achar que não deve, ele não vai. Mas você achou que teve um problema ali. Ah, professor, eu achei, ali teve um problema muito sério. Que tipo de problema? Teve um problema ali que eu achei que, sei lá, estão lesionando um patrimônio público. E aí? E aí eu sou um cidadão, eu voto, eu tenho título de eleitor, eu vou lá e proponho uma ação civil pública. Eu posso? Sim, eu posso. Mas tem os outros legitimados. Isso é lá inconstitucional. Aqui o que você tem que saber? Você tem que saber que o poderá não mata ninguém. O Ministério Público, ele pode. Se ele não quer, ele não faz. E ele delega. Como é que ele delega? Não, desculpa. Ele deixa que o terceiro entre. Como é que ele faz isso? Artigo 129, lá da Constituição que a gente viu. Ok? Volta na tela para mim, por favor. Dentro dessa situação, vou para o 12. Se investigação realizada pela Polícia Federal forem constatados indícios da prática de infração penal por membro do MPU e se a infração for da competência da Justiça Federal, a autoridade responsável poderá indiciar o referido membro, mas deverá informar o andamento das investigações ao Procurador-Geral da República e ao Corregedor-Geral do MPF. Vamos por partes. Existe uma investigação sendo feita pela Polícia Federal. Tá bom. Quem fez o problema aí, quem praticou alguma coisa, uma infração penal, quem praticou foi o membro do Ministério Público da União. Esta infração, se ela é da Justiça Federal, se ela é da competência da Justiça Federal, leia-se um crime federal, a autoridade poderá indiciar o membro, mas deverá informar o andamento das investigações ao Procurador-Geral. Veja só o que nós estudamos em aula. O artigo 18 da Lei Complementar 75 dizia o quê? Ou diz o quê? Diz das prerrogativas. E eu te mostrei exatamente este slide. E te disse, você vai ter que ler tudo isso e se prender a isto aqui. E aí eu te disse que aqui estou numa infração da Justiça Federal. Aliás, é para cá. Isso, muito bem. Aqui ele não vai ser indiciado em inquérito policial, salvo disposto no parágrafo único. O membro do Ministério Público não vai ser indiciado no inquérito policial quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do MPU. A autoridade policial, civil ou militar, ou por fim a autoridade, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que vai designar membro do MP para apurar. Olha lá, ele vai remeter. A autoridade remete os autos imediatamente ao PGR. Falamos isso em aula. Putz, professor, se você falou isso em aula, eu tenho que saber, tá aí a prova. O membro do MP que cometeu esse crime federal, o processo vai para as mãos do PGR, o PGR olha e o PGR diz, você, outro membro do MP vai dizer, você vai investigar o crime que o seu colega de trabalho fez. E vai investigar. Portanto, volta lá na tela, por favor. Falamos disto também, olha lá. Eu te dei essa tabela e te disse, decora. Por que eu te disse isso? Porque olha aqui, ó, prerrogativas. Das prerrogativas eu te disse, você tem que saber isso aqui. E falamos que o membro do Ministério Público ele não vai ser indiciado em processo penal a menos que
tenha sido devidamente apurado por um membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral da República. Isso foi dito. E você tem que lembrar, eu estou te provando que isso cai na sua prova. E na revisão de véspera nós vamos falar de novo disso. E eu vou te dizer que o membro do Ministério Público da União que cometer algum tipo de crime, seja ele qual crime for, desde que seja da competência da Justiça Federal, vai ter que ser mandado esta apuração, vai ter que ser mandada para o Procurador-Geral da República, que vai olhar isso e vai dizer: vou nomear um outro membro para fazer esta investigação contra esse membro do Ministério Público. Por quê? Porque vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. Tenha fé que isso vai estar lá. Na tela, por gentileza. Dentro, então, desta questão, onde está o erro? Olha lá, o artigo 18, parágrafo único, pintado exatamente igual ao que está na questão. O erro da questão está aqui, ó. O que designará o membro do Ministério Público para prosseguir os autos, portanto, vão ao Procurador-Geral da República. Isso está errado, e muito errado. 13. Um membro do MPU que tenha sido promovido pode a qualquer tempo renunciar à promoção se houver vaga na categoria imediatamente anterior. Olha lá, a qualquer tempo. Cuidado aqui. O membro do Ministério Público foi promovido, ele vai subir de função, tá bom. Ele vai renunciar, ele vai dizer: puxa, eu não quero, eu vou renunciar à promoção. Não quero ser promovido. Lembra o que nós estudamos em sala de aula? O que foi que eu te disse? Veja lá. Eu te disse o seguinte, no artigo 199, falei que você deveria ler, e aí dissemos que existe promoção? Existe. Existem as vantagens que existem em outras funções. E esta promoção, ela se dá por antiguidade e merecimento, e eu preciso que você saiba de um detalhe. Olha o parágrafo 4º. Olha o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz: é facultada a renúncia à promoção em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior. Aí você tem que lembrar o seguinte: membro do Ministério Público, ele pode dizer: eu não quero ser promovido. Por quê? Porque não me interessa ser promovido. Eu renuncio. E não é demônio, ele está renunciando à vaga. Pode, ele renunciou a algo que não é o demônio, é uma vaga. Ele não quer subir, ele quer continuar onde está. Pode. Se tiver vaga na categoria imediatamente anterior, leia-se. Na categoria de onde ele vem, se ele vai sair daqui, vai para cá, ele diz: não vou para cá, eu quero continuar aqui. Pode. Não tem problema nenhum. Tem vaga? Tem. Se tiver vaga, ele pode. Ótimo. Volta na tela, por favor. Portanto, isto está certo. Agora sim. 15. Ah, professor, você pulou o 14. Sim, professor burro pulou o 14. Eu esqueci, isso acontece. 15. No que se refere ao MPU, julgue o item a seguir: o Procurador-Geral da República exerce as funções do Ministério Público nas ações cabíveis perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Isso está certo. E por que está certo? Pensa comigo. Eu estou falando do Procurador-Geral da República, o chefe dos procuradores, enfim, o chefe do MPU, PGR, ele vai representar o Ministério Público. Ele vai fazer as funções do Ministério Público. Aonde? Nos tribunais superiores. Por quê? Porque lá nos estados eu tenho Procurador-Geral de Justiça. Quem nomeia Procurador-Geral de Justiça? O governador. Quem nomeia Procurador-Geral da República? O presidente. Lembra disso na hora da sua prova. E aqui está exatamente certo. Ok? Vamos lá. 16. No que se refere ao MPU, a destituição pelo presidente da República do Procurador-Geral da República. Olha lá, eu vou exonerar, eu vou destituir. Depende de autorização da maioria absoluta. Olha o erro desgraçado que está aqui. Da maioria absoluta do Congresso Nacional. Lembra da destituição? Nós falamos, eu já falei hoje. Quem vai fazer é o Senado Federal. Quem vai decidir é o Senado Federal por maioria absoluta. E aí tá aí, ó. Depende de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional. Professor, o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é a Câmara mais o Senado. Neste caso, eu quero que a Câmara morra.
Eu estou precisando do Senado. Só o Senado e mais ninguém, só o Senado pode aprovar essa destituição. Portanto, Senado Federal você vê aí, portanto isso está erradíssimo. 17. O Procurador-Geral da República é também o Procurador-Geral Eleitoral. Vem para mim. Se você fez o nosso curso, e agora eu vou dar uma de João Kleber. Por que João Kleber? Porque eu vou dizer, para! Por que para? Porque eu te disse, e vou repetir, nós estamos em ano eleitoral. Falei isso em aula, falei isso aqui durante as nossas aulas. E te disse, em ano eleitoral, o que eles costumam perguntar sobre as funções eleitorais? E o Procurador-Geral da República, ele é o Procurador-Geral, eleitoral. Estamos falando de um ano eleitoral. Pode cair na sua prova? Pode. E aí, quando está lá na sua prova, que é um ano eleitoral, que você está fazendo agora no ano eleitoral, tem essa questão, o que você vai responder? Nós estudamos. Volta na tela, por favor. Nós estudamos. Se ele também é o Procurador-Geral Eleitoral, tá lá, ó lá. Frente à Justiça Eleitoral. Esse slide foi retirado da nossa aula. Frente à Justiça Eleitoral, compete ao Ministério Público Federal atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. O que ele pode fazer? O artigo 72 diz, compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. E te dei esta informação, que vai cair na sua prova. Por que eu estou dando essa ênfase? Estamos em ano eleitoral. É certo que isto pode cair? Sim, é certo. Por quê? Porque está na Lei Complementar 75. Está lá. E se está lá, presta atenção, Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Portanto, olha lá, isso está certíssimo. Certíssimo. Vamos lá para o 18. Não será violada a independência funcional do MPU no caso de, tendo esse órgão encaminhado proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo realizar os ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária anual. Vamos por partes. Artigo 127, parágrafo 5º da Constituição Federal, falamos em aula. Se a proposta for encaminhada em desacordo, o que acontece? O Poder Executivo vai fazer ajustes. O Poder Executivo vai fazer os ajustes, tá? Até aí tudo bem. E daí? Tá lá. Se for encaminhado em desacordo com os limites estipulados, está aqui. Você tá vendo que tá pintado exatamente igual o que eu pintei na questão. Ótimo. Para quê? Para eu te mostrar que isso está certo. Esta independência funcional, ela não será violada. Por que ela não é violada? Justamente porque o Ministério Público manda, se está em desacordo com esta proposta orçamentária, eu tenho que pôr isso em ordem. Quem põe isso em ordem? O Poder Executivo. E o Poder Executivo tem que fazer esses ajustes necessários. Falamos isso em aula. Pelo amor de Deus, lembra disso na sua prova. Isto é possível que caia. Da questão eleitoral eu estou jogando, eu estou apostando que caia, porque estamos em ano eleitoral. Esta é uma questão que pode ser que caia. Por quê? Porque normalmente o CESP gosta de perguntar disso aqui, justamente porque trata do artigo 127 da Constituição Federal. E eu disse na primeira aula do nosso curso de legislação aplicada ao MPU. Nós temos como texto base da Constituição, o artigo 127. Ele é o primeiríssimo da Constituição Federal. Tem os demais. E eu tenho a lei complementar. Esta é uma questão muito recorrente em provas do CESP. Ótimo. Segue na tela, por favor. 19. Caso um membro do Ministério Público Estadual e um membro do MPU tenham sido julgados em processos disciplinares independentes, cuidado aqui, eu tenho um processo disciplinar independente nas respectivas esferas competentes no mês de novembro de 2012. Isso aqui vai ser importante. Isto vai ser importante. O Conselho Nacional do Ministério Público poderá
rever ambos os processos independentemente de provocação até o final de outubro do ano seguinte. Você tem que lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público ele faz a revisão dos processos disciplinares. E ele pode rever os processos em até 12 meses. Por isso, novembro de 2012. Esta é uma informação importante que está na lei, mas não precisa ler toda a lei. Por que você não precisa ler toda a lei? Porque eu estou aqui para justamente esmiuçar a lei. Ótimo, e ao esmiuçar a lei eu estou te dizendo, isso aqui é importante. Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem como função rever um processo administrativo disciplinar. Ele revê no prazo de até 1 ano. Chegou no prazo de 1 ano. Acabou, não tem o que rever. Novembro de 2012, ele tem até outubro do ano seguinte. Verdade, porque se chegar a novembro, deu 1 ano. Bateu 1 ano, acabou. Não tem o que recorrer. Não tem mais o que rever. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem esta função. E aonde está isso? Vai na tela para mim, por favor. Isso está no artigo 130A da Constituição Federal, que vimos em aula, e eu vi essa situação aqui com você, mas eu ainda disse para você, preste atenção nesses dois, mas leia o resto. E agora está aqui o porquê. Quem vai reconhecer e quem vai receber uma reclamação contra um membro ou órgão do MPU ou dos estados, o MP? Quem vai fazer esse tipo de de vistoria? Esse slide que está aí na sua tela foi retirado da nossa aula, do Conselho Nacional do Ministério Público. É importante. Eu estou aqui justamente para direcionar você para a sua prova. E tenho certeza que das questões que estão aqui, várias estarão na sua prova com outras maneiras de perguntar, mas vai estar lá. Isso eu tenho certeza. Tirando, claro, o procurador eleitoral, a parte eleitoral, que isso é certo que vai estar lá. Isso é certo, mas nós vamos falar isso mais para frente. Volta na tela para mim, por favor. Dentro dessa circunstância, eu ainda tenho no 130A o 4. O 4, que é para cá, Titio está virando para o lado errado aqui. O 4 é rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Tá aí o final assim, magistral da questão. Veja lá. Tá aqui. Dentro disso eu tenho 12 meses e dentro dos 12 meses, final de outubro do ano seguinte, costuma ser menos de 1 ano. Se é a menos de 1 ano, está correto. Ótimo. 20. Cabe ao governador do Distrito Federal nomear e empossar o procurador de justiça do Distrito Federal e territórios. Vem para mim, porque aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Já vi isso com você desde o começo da aula e agora eu vou, antes de te mostrar a tabela, antes de te mostrar qualquer coisa, o que é que eu vou te mostrar? O que é que eu vou te falar? Presidente da República nomeia o PGR e o PGDFT. O que é isso? É uma doença sexualmente transmissível? Não. Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Territórios, PGDFT. Estamos falando do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quem nomeia, portanto, sem falar, sem nem olhar, quem nomeia? Não é o governador, é o presidente. Justo, você tem razão. Ponto para você. E aí, agora sim, vai na tela, por favor. Eu estou aqui de novo. Eu estou falando do PG do MPDFT, vimos isso em aula. O presidente da República nomeia, não tem limite de idade, não tem limite mínimo de carreira, vai passar pela lista tríplice do Colégio de Procuradores e Colégio de Promotores. O mandato de todo mundo é de 2 anos, permitida uma recondução, portanto pode ser um mandato total de 4 anos. Isso nós vimos. E aí, olha lá. Cabe ao governador, não cabe ao governador. Lá do Distrito Federal cabe ao presidente. E se cabe ao presidente, isso está errado. Erradíssimo. 21. Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O Conselho Nacional do Ministério Público tem que controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público,
Se ele é o Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai controlar, ok. E o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Isso está na aula que a gente viu, no mesmo artigo 130A, que nós falamos dessas 3 circunstâncias. Eu te disse, estas 2 você tem que saber com certeza a matemática, a terceira pode ser também questionada, porque, olha lá, ele zela pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e ele zela pela observância do artigo 37. Peraí. O que é o artigo 37, professor? Artigo 37 da Constituição Federal. É quando eu tenho ali, naquela circunstância, o LIMP, os 5 grandes princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu, Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho que zelar pela observância do artigo 37, portanto, eu tenho que zelar pelo correto andamento dos meus subordinados. Aqueles que dependem de mim, enquanto Conselho Nacional do Ministério Público, eles precisam ser controlados. Vai na tela, por favor. Aí, nesse sentido, esse cumprimento dos deveres funcionais está correto. Esse cumprimento dos deveres funcionais é o artigo, em especial, o artigo 37 no LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Ótimo. 22, estamos quase no fim, não se preocupe, chegaremos lá. De acordo com a Constituição Federal, olha lá, são princípios institucionais do Ministério Público. A independência funcional, a indivisibilidade e a unidade. E aí eu te falo o que nós vimos no começo da aula. O quê? O artigo 127 da Constituição, lá no parágrafo 1º, diz: são princípios do Ministério Público a independência funcional, a indivisibilidade e a unidade. Isso está correto, corretíssimo. Mas peraí, professor, você falou de um princípio durante as nossas aulas que é o princípio do promotor natural, não é isso? Sim, o princípio do promotor natural, antes de eu entrar na próxima questão, vem para mim, por favor, só para eu te dizer o seguinte. O princípio do promotor natural é o princípio que vai falar, que vai derivar do artigo 5º da Constituição, que fala do princípio do juiz natural. Cuidado. O princípio do promotor natural é uma derivação do princípio do juiz natural. Não é um princípio escrito, relatado na Constituição. O princípio do promotor natural deriva do princípio do juiz natural quando diz assim: não poderá haver um juiz de exceção. Nesse caso, não pode haver um promotor de exceção. Aquele promotor, leia-se, aquela instituição Ministério Público, se é um crime, é o Ministério Público federal, por exemplo, se é um crime federal que vai investigar, não é um Ministério Público militar, se não é um crime militar, se não diz respeito à justiça militar. Não pode haver um promotor de exceção. Ótimo. Volta na tela para mim, por favor. 23. A autonomia financeira do Ministério Público abrange a capacidade de elaborar a sua proposta orçamentária e a capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição. Lá no artigo 22 da Lei Complementar, vai dizer que o Ministério Público tem autonomia e esta autonomia está aqui. Esta autonomia ela é funcional, administrativa e financeira em especial. E é o Ministério Público, no artigo 127, que elabora isto, que vai elaborar esta proposta orçamentária. Portanto, nesta circunstância, isso está certo, mas vem para mim. Essa questão ela é dada. Por que ela é dada? Se você não lembrar de nada, você fala, puxa, professor, não lembrei de nada. Lembra o seguinte: eu tenho uma autonomia, essa autonomia financeira da minha instituição. Se eu tenho autonomia, isto é, eu tenho capacidade financeira, eu tenho condições financeiras, o que eu faço? Eu vou elaborar um plano do que eu vou gastar e vou elaborar como é que eu vou aplicar. E eu, fazendo essa elaboração, estou gerindo, eu estou fazendo uma gestão do meu dinheiro. Portanto, está correto, sou eu que tomo conta do meu dinheiro enquanto órgão. E, neste caso, o CNMP é quem vai fazer esse tipo de coisa. O MP nesta circunstância. Volta na tela, por favor. 24.
se em sede de investigação criminal ou instrução processual penal conduzida pelo MPU, se fizer necessária a quebra do sigilo de comunicação telefônica e fiscal de um indivíduo investigado ou processado. Olha aqui, o parquê, olha aqui, ó, o parquê deverá requerer ao órgão judicial competente, já que ele não tem competência para determiná-la unilateralmente. E vem para mim, eu falei para você que o Ministério Público ele é chamado de parquê. É um nome chique, é um nome cheio aí dos trimiriques, das 9 horas, mas é um termo usado. Parquete. O parquê é o Ministério Público. E o Ministério Público ele não tem esse poder. Eu falei isso em aula. Atenção. Olha como eu perguntei. O Ministério Público não tem o poder de quebrar o sigilo? Falei isso em aula. Falei isso em aula. Vai na tela, por favor. Falei isso em aula e te disse, no artigo 6º, lá da lei, vai dizer que o Ministério Público representa. E olha lá, vem para mim de novo. O Ministério Público, ele representa. E ao representar, significa, ele vai escrever, ele vai pedir, ele vai dizer, por favor, juiz, quebre o sigilo desses caras, que eu preciso investigar. Quem vai quebrar esse sigilo? Volta agora na tela, por favor. O órgão judicial competente vai quebrar o sigilo para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. E aí isto significa, quem vai quebrar esse sigilo? Quem vai requerer, ou melhor, o parquê vai requerer a autoridade judicial competente. Isso está certo. Isso está correto. Ele vai ter que pedir ao juiz. Só o juiz, e atenção, é só o juiz. O parquê, ele não pode quebrar nenhum tipo de sigilo. Quem quebra sigilo é só o juiz. Ponto final. Aí você vê o 25. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para atuar no âmbito do STF. Olha que simples, mas veja como ela é complexa nessa simplicidade. O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para quê? Para atuar no STF. Lembra da tabela que eu te dei? Lembra de tudo que a gente viu? Elimina obrigado. Olha lá, competências do MPT, no artigo 83 da Lei Complementar. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições aos órgãos da Justiça do Trabalho. Ele vai trabalhar na Justiça do Trabalho. O Ministério Público Federal exercerá suas funções aqui, ó. No artigo 37 vai falar o que na lei? É o Ministério Público Federal quem vai mexer nas causas do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, tá aí. Ótimo, e se isso está aí, olha lá. Isto significa, olha isto. Aliás, isso eu trago agora, vem para mim um instantinho, para eu fechar a 25. Eu tenho que te mostrar o seguinte, eu vou te trazer esta tabela. Isso eu não falei em aula, eu te dei a outra tabela, mas eu peguei esta tabela para mostrar a você qual é a função direta que cada órgão tem, aonde é que eles trabalham. Veja só, agora sim, vai na tela. O STJ, ele está dentro do TJ e do TRF. O TSE, ele está dentro do TRE. E do juiz eleitoral, é claro, e aqui, desculpe, do juiz federal e do juiz de direito. O que me interessa está aqui, ó. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juiz do Trabalho. Isso é o que me interessa. São as instâncias que existem na nossa pátria. E aqui eu tenho a parte militar. Por que eu tenho isso tudo? Tenho isso tudo para te dizer. O MPT não tem legitimidade para trabalhar no Supremo Tribunal Federal. É claro que ele não tem. O Ministério Público do Trabalho vai até aqui. Nós vimos na outra tabela que eu já te mostrei que ele não vai até ali. No STF, quem vai é o Procurador-Geral da República, chefe do MPU. Portanto, está correto. Ele não tem mesmo legitimidade. Ele não vai trabalhar no âmbito do STF. 26.
A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais do MPU. Vem para mim. Nesta questão, cuidado, nesta questão, eu pego quem é o aluno desgraçado que senta na prova para ir embora. Como assim? Se você é meu aluno aí no presencial eu sempre falo o seguinte: tem aluno que vai fazer a prova, senta na cadeira e sai, precisa sair em primeiro, porque ele tá pegando fogo o prédio, ele vai embora, ele quer ir embora primeiro. Nesta hora é que eu pego o aluno. Por quê? São princípios do Ministério Público. Quando ele fala persecução penal, muito aluno lê rápido isso. E esse é um tipo de pegadinha que o CESP gosta de pegar, gosta de usar. Veja só na tela, por favor. O artigo 127 diz: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Eu nem falei da indisponibilidade aqui em cima. Por quê? Porque o que me interessa é a persecução penal. Não falei nada de persecução penal. Isto, portanto, está erradíssimo. Erradíssimo a 27ª potência. 27, em caso de reintegração de membro do MPU na carreira, reintegração do membro do MPU na carreira, ele deve ser ressarcido de apenas metade dos vencimentos e das vantagens que deixou de receber, não sendo contado o tempo de serviço referente ao afastamento para fins de aposentadoria. Vem para mim. Você foi reintegrado. Ao ser reintegrado, o que aconteceu? Significa, você voltou a trabalhar. Aliás, aconteceu um fato hoje, no dia da aula, 20 de setembro de 2018, aconteceu esse fato, só que aconteceu na esfera privada. Qual? Cláudia, não lembro o sobrenome dela, Cláudia, aquela que fazia diarista na Rede Globo de televisão. O que aconteceu? Ela foi reintegrada aos quadros da Rede Globo. E aí, ao ser reintegrada, ela ganhou tudo o que ela deixou de ganhar nos últimos anos que ela esteve fora. Por quê? Ela foi demitida por conta da doença que ela tem. Tudo bem, é outra história. Ela entrou na justiça, ela tem esse direito de receber e recebeu. Correto. Se ela recebeu tudo e se você se liga a essas fofocas... Ah, professor, eu não me ligo em fofoca. Uma ova. Aluno se liga em fofoca sim. E aí, você lembra disso, aqui você já viu que está errado. Por que está errado? Porque o membro do Ministério Público também, se ele foi reintegrado, isto é, ele foi exonerado, ele entrou na justiça e o juiz disse: eu vou reintegrá-lo à função. Se ele vai ser reintegrado à função, o que ele merece ganhar? Vai na tela, por favor. Dentro da circunstância, eu tenho que a posse marca a investidura do servidor no cargo público, mas isso não me interessa. O prazo para a posse, aliás, antes do prazo para a posse, deixa eu voltar na questão, que me interessa mais a questão agora. Depois te explico isso aqui. Na reintegração, está dizendo que tem que ser ressarcido de apenas metade dos vencimentos e das vantagens que deixou de receber, não sendo contado o tempo para aposentadoria. Tá errado. Tá errado. E agora eu vou te explicar passo a passo. Por quê? Tá errado, primeiro, porque é contado o tempo. Você volta todo o tempo que você ficou fora, isso tudo entra na tua aposentadoria. Fato. E você recebe tudo, todo o seu dinheiro e as suas vantagens. Só que agora veja um detalhe. Agora sim, vai na tela, por favor. Vamos entender. A posse, lá na lei, falamos isso em aula, que a lei 8.112 de 90, Estatuto do Funcionário Público, é aplicado aqui porque a posse vai investir você na carreira. Tá? Aí a lei complementar 75 de 93, e agora eu te falo um detalhe. Diz que o prazo de posse para os cargos no MPU é de 30 dias. Prazo de posse no MPU é de... MPU tem prazo de posse de 30 dias. Posso prorrogar? Pode, prorrogável por mais 60. Tá aí. Então, para entrar lá no MPU, para eu tomar posse no MPU, qual é o prazo máximo que eu tenho para a posse? 90 dias. Ops, 90 dias. Ótimo, isso você tem que saber. Agora vamos para baixo. Artigo 196. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Onde é isso? Isso é da Lei 8.112. Vai cair na prova? Se cair na prova,
Prazo do MPU é 30 dias, prorrogável por mais 60. Se eles quiserem te enganar, eles vão te enganar que prazo de 30 dias para entrar em exercício, prorrogável por igual período. Você tomou posse, mas a vaga ainda não é sua, você tem que entrar em exercício. Para entrar em exercício, você tem 30 dias, prorrogável por mais 30. Você ainda pode ter 60 dias para entrar em exercício a partir da posse. E aí eu tenho as formas de provimento que nós estudamos isso em sala durante as nossas aulas aqui e falamos da reintegração. A reintegração é a reinvestidura de um servidor estável ao cargo que ele anteriormente ocupava. Ele foi exonerado e está voltando. Ótimo, e daí? A reintegração que decorrerá de uma decisão judicial passada em julgado é o reingresso do membro do Ministério Público da União na carreira com o ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão da demissão, contando-se o tempo para a aposentadoria correspondente ao afastamento. Artigo 205 da Lei Complementar. Ótimo, voltamos na questão. Isso está errado. Ele tem direito a receber tudo, sim. E já vamos para a 28, que eu já te expliquei tudo. A 28 é mais tranquila, olha lá. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. Falamos já, isso já falamos, e esse ano eu estou batendo nessa questão, porque estamos em ano eleitoral, e função eleitoral, quem é que vai fazer? Artigo 78, o promotor eleitoral. O Procurador-Geral da República é o Procurador-Geral Eleitoral. Mas quem vai promover é o promotor eleitoral. Quem vai fazer a ação é o promotor eleitoral, que é feito dentro dessa questão no artigo 78 da lei. E o artigo 79, o promotor eleitoral é um membro do Ministério Público Local. Membro do Ministério Público Local pode ser MPE? Pode, membro do Ministério Público Local, Ministério Público Eleitoral, que oficie junto ao juiz incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Não há problema. Isso você só tem que saber esse pequeno detalhe. Portanto, as funções eleitorais nesse sentido serão feitas pelo promotor eleitoral. Sim, está correto, porque está de acordo com a lei. Ótimo. 29. 29, o princípio do promotor natural. Falei agora há pouco. Estamos quase fechando a aula, veja lá. O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição. Veja, olha o slide que nós vimos em sala de aula. Tá aí, ó. Princípio do promotor natural decorre da vedação constitucional da existência de juízes e tribunais de exceção. Tá no artigo 5º da Constituição. Não tem nada a ver com a independência funcional. Isso não tem nada a ver, tá errado, já falamos disso agora há pouco. Para terminarmos, a 30. O presidente da República, no uso das suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o Procurador-Geral de Justiça nos Estados, Procurador-Geral Militar e Procurador-Geral do Trabalho. Vem para mim, por favor. Procurador-Geral de Justiça. Você tem que lembrar que PGJ, quem nomeia é o governador. Essa é simples. Governador nomeia PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Olha o detalhe. Presidente da República é a chave da questão. Volta na tela, por favor. O presidente da República, no uso das atribuições, nomeia. Quem ele nomeia, o presidente da República? Olha lá. O presidente da República nomeia PGR e o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Só o resto quem nomeia? Procurador-Geral da República. Tanto o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho quanto o Procurador-Geral do Ministério Público Militar são nomeados pelo Procurador-Geral da República. Portanto, o presidente da República não nomeia tudo isso. O PGJ quem nomeia é o governador, o PGM e o PG do MPT, que é o Procurador-Geral Militar e Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, são nomeados pelo Procurador-Geral da República. Isso está errado. E sendo assim, eu coloco, pode vir para mim, por favor, eu coloco um ponto final nesta aula, neste evento produzido aqui pelo Grupo Nova, nos colocando à sua disposição.
Você pode me localizar aí pelas redes sociais, Fábio Tadeu Roque, fico às suas ordens para lhe ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. E se você ainda não contratou o nosso curso, não perca tempo, contrate, porque vai fazer a diferença daqui até o fim da sua caminhada. Estamos aí chegando ao dia do concurso. No que a gente puder, conta com a gente, beleza? Siga estudando, força e coragem que você vai precisar. Obrigado a todos, boa noite a vocês que estão aí agora conosco no ao vivo e bom dia a você que vai ver aí em outros horários. Um forte abraço, fique em paz.